Olá, meu querido líder, minha querida líder, nós estamos aqui para mais uma ocasião especial, ocasião onde nós trataremos do nosso estudo de células. Para isso, nós nos voltaremos ao sermão pregado pelo reverendo Emerson no último domingo, sermão esse intitulado Porventura, não pertencem a Deus todas as interpretações? O texto lido foi Gênesis capítulo 40, versos 1 a 23. Sempre é importante, irmãos, você ler o texto com o pessoal, fazer uma leitura aí alternada, para que todos possam participar desse momento aí, que é uma dica de ouro. Ler o texto, isso você vai fazer com que todos sejam inseridos aí nessa história. Essa história é uma história muito linda, fascinante, das mais belas da Bíblia, onde José do Egito, né, que é filho de Jacó, ele é totalmente tomado pela soberania de Deus e a forma como os seus sonhos, né, tantos sonhos que ele havia sonhado, que ele externa para seus irmãos e para seus pais, depois já vendido no Egito, os sonhos do padeiro-chefe, do copeiro-chefe e depois os sonhos de Faraó. Como Deus, né, segundo o que o pastor Emerson pregou, foi articulando as engrenagens da história para que o nome dele fosse glorificado em tudo aquilo que acontecera na vida de José. Então, nós queremos abordar 3 pontos aqui juntos para que nós possamos confabular aí nas nossas células. O primeiro deles é os sonhos de José. Olha só, submeter-se à vontade de Deus nos remete a sofrer represálias, às vezes, de pessoas mais próximas a nós. A exemplo de José, que ao relatar seus 2 sonhos a seus irmãos e a seus pais, você, por querer viver os planos de Deus, você já se sentiu tolhido ou reprimido por pessoas próximas a você? Comente a sua experiência. José, ele ao relatar os seus sonhos aos seus irmãos, né, ele tinha um feixe e os feixes de seus irmãos se dobravam diante do feixe dele. O sol e a lua também, ele contando ao seu pai, né? Então, José sofreu ali represálias, ele foi vendido, ele foi, né, humilhado por seus irmãos, dado como morto, né? O desespero de seu pai a saber de todas essas histórias. E muitas vezes eu e você vivemos isso. Ao querermos viver os sonhos de Deus, nós somos tolhidos. Às vezes até uma amizade que você tem, um relacionamento, falo aqui aos solteiros, você que está vivendo um relacionamento tóxico até, um relacionamento que tem feito você sair da vontade de Deus para poder agradar essa pessoa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é de Deus para a sua vida. Isso não é de Deus para a sua vida. Vigie, ore e o mais rápido possível saia disso. É melhor o fim de uma agonia, meus irmãos, do que uma agonia que não tem fim. Então confabulem isso aí nas suas células, né, com os irmãos, né, a fim de que alguém que possa estar vivendo situação similar, por estar querendo viver de fato a vontade de Deus, está sendo tolhido, está precisando tomar decisões que vão implicar até na vida profissional, financeira, sentimental, né? Então isso é importante vocês confabularem. Esse é o primeiro ponto, os sonhos de José. O segundo ponto, os sonhos do copeiro e do padeiro-chefe. As dificuldades que enfrentamos na vida não nos impedem de fazer tudo com excelência. Veja que José, mesmo no cárcere, ele prosperava na casa, né, de Potifar, em tudo Deus era com José e o ajudava. Até que, estando lá, na verdade, ele encontrou na prisão 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro, proporcionando uma futura estratégia de libertação. Quando eu e você menos esperamos, Deus nos resgata de circunstâncias adversas para que a gente viva o querer dele e nos colocar na vontade de Deus, né? José atribuía a Deus as interpretações e não a si mesmo. O copeiro que foi por ele beneficiado se esqueceu dele lá na prisão. Você já viveu situação similar? Talvez você tenha ajudado alguém e ao esperar a gratidão você não recebeu nada. Como você se portou diante dessa situação? Muitas pessoas às vezes ajudam alguém esperando algo em troca. Isso aí já é errado. O que você deve fazer para alguém, faça em amor. Faça com carinho, nada esperando em troca, porque Deus é quem nos recompensa. Então nós não devemos ter essa premissa em ajudar uma pessoa próxima de nós, esperando sermos recompensados. Não, eu creio que isso não pairava no coração de José, quando ele interpretou os sonhos daquele homem. Inclusive um dos homens, né, o padeiro-chefe, a interpretação era terrível, né? Aquele homem seria morto e isso realmente aconteceu.
Agora, o copeiro, lá estando, se esqueceu de José. E José salientou para ele: olha, quando você chegar lá, você não se esqueça de mim. Esse homem se esqueceu dele. Agora, isso não foi motivo para que José se minimizasse, que ele vivesse um coitadismo. Não, não, meu irmão. Eu e você não devemos viver assim. Esse negócio de você, tudo acontece comigo, tudo é comigo, nada dá certo comigo. Meu irmão, para com isso. Isso não é para nós. Nós devemos viver entendendo que as dificuldades da vida vão forjar em nós uma fé genuína e perseverante, a fim de que a vontade, os anseios, o desígnio de Deus para a nossa vida se cumpra. Você sabe bem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela há de se cumprir, querendo nós ou não. Então, esse segundo ponto, comentem aí, né? Nada de vitimismo, desesperança, essas coisas de isso acontece comigo. Não, não, não. Nós caminhamos para frente. As dificuldades vão nos forjar, nos farão homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, maridos melhores, esposas melhores. É isso que as dificuldades estão fazendo na nossa vida. Amém, meus amados? E por último, o sonho de Faraó, que é onde toda essa engrenagem pregada pelo pastor Emerson culmina aí no desejo, naquilo que Deus havia preparado. Né, quando o faraó sonha sobre as vacas gordas e magras, então o copeiro aí sim se lembrou de José e falou a Faraó sobre o sonho que ele tivera e José havia interpretado no cárcere. Faraó solicitou a presença de José, que agora, depois desse fato, se tornaria o governador do Egito e poderia vingar-se de tudo aquilo que ele tinha vivido até ali. Então ele recebeu seus irmãos diante de uma mesa e chorou diante deles ao se revelar, dizendo: foi para a conservação da vida que Deus me enviou à frente de vós. Comente a frase. Para José, parecia que as engrenagens da providência tinham parado de girar, mas outras engrenagens estavam girando. Mesmo que lentamente, elas nunca tinham parado de funcionar. Irmãos, o Deus soberano trabalha para que o nome dele sempre seja glorificado. Querido, ainda que tudo fuja do seu controle, Deus está no trono. Ele não perde o controle da nossa vida. Ele sabe os meandros da nossa história, aquilo que passa dentro do seu coração e da sua mente. E Deus vai fazer convergir tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Então Deus colocou José ali na frente, para que naquele futuro tudo aquilo se cumpriu, né? Os feixes, as pessoas se dobrando, o próprio pai de José, né? Tudo aquilo se cumpriu diante da soberana vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus na sua vida vai se cumprir. Eu não sei o que você tem esperado, mas espere nele. Confie nele, como diz a palavra, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Eu espero que essas dicas sejam valiosas aí para a sua célula. Foi uma grande exposição desse texto. Eu tenho certeza que aí vocês vão confabular e discutir sobre esses temas. Eu tenho certeza que a célula vai ser excepcional nessa semana. Que você tenha uma grande célula, orem uns pelos outros. Deixa eu te dar uma dica aqui antes de encerrarmos. No dia 23 agora é o quilo do amor. Não se esqueça não, avise sua célula, contribua, faça valer a pena. E no dia 30 vamos ter recepção de novos discípulos aqui. Se tem alguém na sua célula que precisa ser recebido, comunique seu supervisor, seu pastor de rede, para que a gente faça uma linda festa aqui. Deus abençoe vocês, uma boa célula a todos e boa semana.